E nós temos uma Assembleia Geral Ordinária que acontece geralmente na última semana, no último domingo do mês de março. E esta Assembleia convocada para o conhecimento de relatórios e a sua aprovação ou não. Então, o culto, ele vai acontecer de forma administrativa e os irmãos que estão em casa poderão participar até o momento da devocional. Por ser um assunto administrativo, nós não iremos transmitir. É uma assembleia presencial. Então, todos vocês estão convidados e eu convido-os a colocarem-se em pé, por gentileza. Nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, todo o louvor, a quem nós pertencemos e fazemos isso com alegria e gratidão. Queremos, ó Deus, apresentar ao Senhor este culto, pedindo ao Senhor que pelo Teu Espírito, que sonda mentes e corações, esteja presente para nos orientar, nos abençoar e aceitar a nossa gratidão, porque no final de tudo nós concluímos que o Senhor é bom, que o Senhor nos abençoou e a Ti seja dada toda a glória, toda a honra. Obrigado pelos ministérios que trabalham de forma tão dedicada nesta igreja, os irmãos que já chegaram, aqueles que neste momento participam de forma virtual, muito obrigado por eles. Senhor, assume a liderança e abençoa presidindo esta assembleia com Tua sabedoria, com Tua graça, conhecimento e com Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Oséias. Capítulo de número 10. Oséias, capítulo de número 10. Versículo 12. Oséias 10, 12. Diz assim: Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. É tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre todos nós. Amém? É tempo de buscar o Senhor. É tempo de conhecer o Senhor. É tempo de invocar o Senhor. E Isaías nos fala para fazermos isso enquanto Ele está perto. Enquanto a nossa voz se faz ouvir e Ele reage ao nosso louvor. Quero convidá-los para cantarmos ao Senhor 2 cânticos. Em seguida, nós vamos ouvir uma devocional pelo pastor Vinícius. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Som. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar em pé para entoarmos no hino de louvor.
vamos cantar mais um, Amor Fraternal, e que a gente sempre lembre disso. A gente conversava antes que a Assembleia na nossa igreja sempre foi em paz, a gente sempre conseguiu tratar os assuntos, né, de uma forma, acho que amorosa, a gente sempre teve essa atitude. Que Deus, então, conceda esse amor fraternal para a gente durante a Assembleia também. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que Ele tem para nós nesta manhã. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Quero meditar um pouquinho com vocês no Salmo 63. Desde quarta-feira, na reunião de oração em que esse salmo foi lido, que esse salmo tem me feito refletir. Aliás, fica um convite aos irmãos, quarta-feira, 7h30 da noite, nós estamos tendo reunião de oração aqui na igreja. Então, você será muito bem-vindo para vir orar
junto com os outros irmãos. Então, venha, faça parte desse grupo que tem se dedicado para orar ao Senhor. Salmo 63 diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Apenas até aqui. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia hebraica, o primeiro versículo é esse que está em letra itálica na sua Bíblia. Não o subtítulo em negrito, mas o que vem depois dele, antes do primeiro versículo. Em todos os salmos, esse trechinho está lá no texto original e é o primeiro versículo. Às vezes a gente não considera isso aqui e já pula direto para o primeiro versículo, né? Só que esse pequeno subtítulo, ou o primeiro versículo do texto hebraico, traz para nós informações preciosas demais para entendermos os salmos. Vários desses subtítulos nos dizem quem é o autor do salmo, outros nos dizem que tipo de salmo é aquele. No caso desse aqui, ele está nos dizendo quem é o autor do salmo e está nos dizendo a situação em que esse salmo foi produzido. E observe o que diz esse versículo. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Eu quero falar nessa manhã, de forma devocional aos irmãos, sobre buscando a Deus no deserto. Buscando a Deus no deserto. Todos nós conhecemos a história de Davi. Sabemos que, desde jovem, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Porém, esse processo de escolha, até o processo em que de fato ele foi coroado rei, demorou alguns anos, porque na época Saul era o rei de Israel. E então, depois de algum tempo, Davi de fato é consagrado rei sobre toda a nação. Então nós podemos perceber que há um momento específico em que Davi, depois de ser rei, vai para o deserto. Antes de ser rei, ele foi para o deserto fugindo de Saul. Mas aqui o verso 11 diz, o rei, porém, se alegra. Provavelmente Davi já era rei de Israel nessa época. E a única ocasião em que Davi foge para o deserto, depois de se tornar rei, é quando o seu próprio filho se levanta contra ele. Quando Absalão se levanta para tomar o reino, quando há um golpe de estado e o próprio filho toma o poder do pai. E nesse contexto, Davi então tem que fugir para o deserto, porque senão ele seria morto por Absalão e o seu exército. Nesse contexto, Davi escreve esse salmo. E ele está no deserto. E na Bíblia, se os irmãos repararem, o deserto é sempre um lugar de provação. Sempre um lugar de provação.
povo de Israel sai do Egito rumo à terra prometida, mas passa 40 anos sendo provado no deserto. O Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério, também fica 40 dias no deserto. Nós vemos homens de Deus que foram lapidados, moldados por Deus no deserto. O profeta Elias, de uma crise de fé, passa pelo deserto. De modo que nós podemos ver que o deserto é um lugar de provação, onde Deus lapida o seu povo, onde Deus molda o seu povo, onde Deus trabalha o nosso caráter, onde Deus nos transforma. O deserto parece ser esse lugar na Escritura. E aqui o rei Davi está no deserto. E aí a pergunta é, o que Davi então busca no deserto? E aí o Salmo vai dizer o que ele busca. Observe o nosso versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. No deserto, Davi não está procurando a restituição do reino propriamente dito. Ele não está procurando algo que possa reverter a situação imediatamente, mas ele está com sede e fome de Deus. No meio da provação, no meio da adversidade, o que Davi procura é o Senhor. Ele procura Deus no deserto. E por conta dessa busca de Davi, nós temos esse salmo registrado. E aqui eu quero apenas fazer uma breve devocional com os irmãos. Mas veja a situação de Davi no deserto. Ele está sedento por Deus. Ele está sofrendo. Ele está passando por adversidades. Essa é a situação de Davi. Imagine você fugindo do seu próprio filho, sendo traído pelo seu próprio filho, correndo risco de morte porque o seu próprio filho tomou o poder de suas mãos. É isso que Davi estava experimentando. Davi então foge para o deserto, cheio de luta, cheio de dor no coração, cheio de angústia, cheio de perigos em que a sua própria vida podia ser tirada. Nesse contexto, Davi foge e busca Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Isto é, eu te busco intensamente. E aí ele faz uma comparação. A alma tem sede e o corpo almeja Deus como uma terra seca. Aqui em São José, chove quase o ano todo, né? Chove bastante no início do ano, depois fica um tempinho sem chuva, mas já volta a chover. Mas lá no Planalto Central, em Brasília, chove de janeiro a março, abril, e tem ano que fica sem chover de maio até outubro. E aí a vegetação fica amarela, da cor do banco da nossa igreja. A terra fica vermelha, seco, o ar fica seco, porque falta água, falta chuva. E aí quando vem a primeira chuva, um dia depois a grama começa a ficar verdinha de novo. Porque faltava água. Davi está dizendo que a vida dele estava assim, seco, sem vitalidade, sem vigor. Você já se viu nessa situação? Por conta de alguma luta, de alguma dificuldade, de alguma adversidade, por conta de algo que está acontecendo na tua vida. Nessa situação, Davi buscou
refúgio em Deus. Nós precisamos aprender a buscar refúgio em Deus. Quando não sabemos o que fazer, quando não temos para onde ir, quando não temos o controle da situação, quando não podemos fazer nada para mudar a situação em que nós estamos, nós precisamos aprender a buscar refúgio em Deus. Busque refúgio no Senhor nos momentos de maior adversidade. Ele é torre forte. Davi fez um exercício de pensar em Deus. Ele está no deserto. Mas olha o verso 3, o que diz. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Mas espera aí, ele não está no deserto? Como é que ele contempla Deus no santuário? Só tem duas explicações para isso. Ou ele está falando de algo que ele já contemplou, e ele está trazendo à memória, ou ele está fazendo um exercício ali naquele momento, de pensar na experiência de que ele já vivenciou, por exemplo, de trazer a arca para Jerusalém e ver a glória do Senhor se manifestar no meio do povo. Mas o fato é que ele está meditando em quem Deus é, na força e na glória de Deus. E aí ele diz, no verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A palavra traduzida por graça nesse salmo é o termo hebraico hesed. Esse termo, às vezes, dependendo da sua versão, é traduzido como graça, às vezes é traduzido como misericórdia, às vezes é traduzido como amor leal, às vezes é traduzido como bondade de Deus. Hesed é o amor de Deus que ama o seu povo por meio da aliança. Essa é a Hesed de Deus. É a sua graça, é a sua mão estendida para abençoar o seu povo. É isso que Davi está relembrando. Porque o amor de Deus, o amor leal de Deus, está sobre nós, está sobre mim, então eu posso viver. Mesmo passando por esse deserto, mesmo fugindo, mesmo com o coração destruído, dilacerado, mesmo sofrendo, eu posso viver, porque o teu amor está sobre mim. É isso que Davi está dizendo a Deus. E aí o verso 5, depois que Davi passa por essa experiência de contemplar o Senhor, de pensar em Deus, de buscar refúgio no Senhor no meio do deserto, olha o que acontece com ele. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Repare na mudança. Como é que ele começa o salmo? Ó Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. A minha vida é como uma terra que deseja água. Mas agora ele está dizendo que ao contemplar a Deus e ao lembrar do amor de Deus, é como se ele tivesse banha e gordura. Banha e gordura, no contexto aqui, é fartura. É ser saciado. Aliás, para nós também, não é? Quando você compra uma carne para fazer um churrasco, você quer comprar uma carne gorda. Os churrasqueiros aí sabem. Para que a gordura deixe a carne macia. Mas se você tira toda a gordura e assa a carne, ela vai ficar seca. E vai perder o sabor. Comida boa, geralmente é comida gordurosa. Tudo que é gostoso é gorduroso e faz mal à saúde. Impressionante, não é? Mas o salmista aqui,
se satisfaz em Deus. E esse é o ponto. Antes ele está sedento. E ele está num deserto. Mas mesmo num deserto, ele pode se saciar em Deus. Que experiência maravilhosa é quando nós podemos nos satisfazer no amor de Deus por nós. Ainda que a situação não mude, ainda que eu continue no deserto, ainda que as coisas não vão mudar imediatamente, eu consigo me saciar em Deus, no seu amor por mim. E se nós formos pensar, e aqui eu quero encerrar, qual é a maior expressão do amor de Deus por nós? Senão o que diz Paulo em Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a maior expressão do amor de Deus por nós. Nada se compara ao ato de Deus entregar o seu Filho por pecadores. É assim que Deus prova o amor dele para conosco. Ele não precisa fazer mais nada por nós. Ele já provou que nos ama. Ele já demonstrou o amor. Por mais que nada mais aconteça em nossa vida, nada dos nossos sonhos se realizem, nada dos nossos desejos de fato se cumpram, mesmo assim, Deus já provou o amor dele para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer numa cruz no nosso lugar. Nele nós podemos encontrar satisfação para viver. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa torre forte, mesmo que passemos por um deserto. Salmo 63, poderíamos tirar muitas outras lições, mas eu vou parar por aqui. O meu desejo é que você encontre refúgio em Deus. No meio da adversidade. Não nos ídolos do teu coração. Não na confiança das riquezas, dos bens materiais, dos relacionamentos, mas em Deus. Ele é o nosso Deus. Ele, como diz o salmista, ó Deus, tu és o meu Deus forte. Que o Senhor seja o teu refúgio no dia da tribulação. Que Ele seja socorro presente para você. E você, como salmista, encontre fartura em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso Deus forte. A nossa alma tem sede de Ti. A nossa vida, ó Deus, como terra seca, precisa do Senhor. Precisa que o Senhor nos visite, que o Senhor vivifique a nossa alma, que o Senhor seja a nossa torre forte, o nosso escudo, a nossa fortaleza, ó Deus. Diante das adversidades, das lutas, das provações, Senhor. O nosso consolo é que o Senhor, no meio de tudo isso, está trabalhando a nossa vida, moldando o nosso caráter, para parecermos mais com Jesus. Assim, ó Deus, fortalece a nossa vida. Fortalece os meus irmãos, especialmente os que estão passando provas, lutas, ó Deus, adversidades nesse dia, nessa semana, ó Deus, nesse mês, que a Tua boa mão esteja sobre eles e que ao se lembrarem da Tua hesed, do Teu amor leal em Cristo Jesus, encontrem alegria para viver diante de tudo isso. É a minha oração por eles, pela Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Algumas famílias nossas
estão atravessando o vale da sombra da morte. Às vezes passamos de forma direta, sentindo as dores, gemendo os horrores da própria morte, e outras vezes nós passamos de forma indireta. Quando alguém que nós amamos passa, nós também passamos. O salmista Davi, no versículo 4 do Salmo 23, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E ele passou algumas vezes por esse vale. E nós também passamos. Semana passada, nós perdemos 2 pessoas muito queridas ligadas à igreja, 2 presbíteros. E o coração da família fica bem apertado e sofre dores e geme. E são muitas as famílias que nós estamos ajudando por conta de perdas assim. Há uns dias atrás, o Anderson. Um pouco antes, outras famílias. Eu queria que a gente lembrasse deles. O fato de separar ou distanciar-se do dia do óbito, a dor fica lá. E nós somos as pessoas para dar auxílio. Tive com a dona Odila esta semana e o coraçãozinho dela está tão apertado, tão pequeno, a casa ficou tão grande e o silêncio pode trazer maiores dores ainda, né? Vamos orar por isso agora, por essas famílias enlutadas. São tantas, irmãos, são tantas, e nós passamos junto com ele. E Davi diz aqui: ainda que isso aconteça, eu não temerei mal nenhum. E a razão deste não temor é a presença do Senhor. Ele disse: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esta linguagem pastoral em que ele está trabalhando aqui, mesmo tendo o Senhor como nosso pastor, isso não nos livra do dia da angústia, do dia da perseguição, do dia da perda. Mas nós temos uns aos outros. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais temos todo o nosso prazer. Esse é o momento de revelar o nosso amor a estes irmãos, de revelar que estamos juntos. Temos ainda alguns que estão nesta luta de enfermidade. A Nadir Moreno é uma delas. Orar por ela, a força do Senhor sobre ela, sobre a Nide. Também nos lembramos da Ângela Carvalho, que está em casa, mas que precisa de um apoio de tanta gente, para que ela possa ter a sua vida voltada ao normal. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor a sua direção sobre essas famílias que sofrem perdas e limitações. Senhor, estimulado por Davi, que passou no deserto e que trouxe à sua memória coisas que poderiam tirá-lo do deserto, e o Senhor foi lembrado. E eu quero agradecer ao Senhor. Jeremias também, num momento de tantas lutas, crises e perdas, ele ocupou a sua mente com coisas que poderiam restaurar a sua esperança. Queremos fazer isso, ó Deus, por estes irmãos que perderam pessoas tão queridas, tão próximas, gente da alma. E se eles passam, nós passamos. Se eles sofrem, nós sofremos. Se eles choram, nós também choramos. E por ele nós nos apresentamos ao Senhor e suplicamos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça e que uma palavra de ânimo seja trazida a eles, por nós, por teu povo, por tua palavra, por um cântico, mas que o Senhor faça algo para amenizar a dor, aliviar a tristeza, consolar o coração e a alma. Por eles nós nos santificamos agora em oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em segunda convocação, agora às 9h41, queremos saber qual que é o número de presença.
E queremos, por isso, declarar aberta a nossa Assembleia Geral Ordinária.